pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula do professor Fabiano no Super Acadêmico e hoje eu vou, como estava prometido, continuar fazendo comentários de vídeos que tiveram boa visualização, né, alta visualização, como este sobre o papel do Karl Marx, a importância do Karl Marx no século XX, através de um livro que foi este livro aqui, ó. Marx, o intérprete da contemporaneidade. Vocês vão ver eu falando ali. E enquanto eu estiver falando, eu vou fazer os comentários, respondendo algumas questões e algumas coisas que foram feitas em comentários, tanto aqui no YouTube quanto em redes sociais. Vamos lá. Bem-vindos aqui a mais uma aula do Super Acadêmico, hoje com o professor Fabiano. Hoje é dia 21 de março de 2020, né? Estou marcando essa data especificamente para quem... Curioso que hoje são 23 de outubro de 2020. Depois desses meses todos a pandemia continua e é legal ver como, de certo modo, até eu mesmo mudei um pouquinho. Uma atenção, né, a um vírus, né, chamado coronavírus, que é uma gripe muito... Essas explicações aí são desnecessárias agora. O interessante é que eu gravei esse vídeo, né, ao ar livre e tal, e aí tá um momento bem tranquilo, logo no começo da pandemia. Agora a gente vendo aí como é que as coisas estão se desenrolando, a gente vê que o negócio é bem mais demorado. Também foram suspensos também para evitar aglomerações. E aí eu estou fazendo essa aula hoje, vou colocar no ar na terça-feira, né, dia 24. Então, se você está vendo na estreia, é 24 de março. E aí eu vou aproveitar que está acontecendo isso tudo no mundo, né, para falar sobre o Marx. Eu vou usar como base esse livro aqui, que é uma coletânea de textos de vários autores, comentando, né, desenvolvendo, né, as teorias, fazendo críticas, né, É interessante assim, essa coletânea, né, tem vários autores comentando a obra de Marx, a importância dela, e eu me lembro bem que teve um comentário em rede social, não aqui no YouTube, em que uma pessoa perguntava assim, já que o título era Marx e o coronavírus, né, era perguntando quem matou mais, você vai falar sobre quem matou mais, o Marx ou o coronavírus? Aí eu pensei assim, eu não sei se eu levo a sério essa pergunta ou não, mas é interessante que as pessoas tenham esse preconceito a respeito da obra de Marx, meio que responsabilizando ele por todo tipo de desenvolvimento histórico a partir da obra dele. E se a gente olhar, né, provavelmente a obra escrita, o livro que mais causa desenrolares históricos catastróficos é muito mais um livro religioso, né? Os livros religiosos, como a Bíblia ou o Corão, porque influencia muitas pessoas e de um jeito muito mais, digamos assim, mais persuasivo do que uma obra com a pretensão de ser científica tal. Então, assim, eu me lembro que eu respondi de maneira meio irônica, dizendo assim, bom, se você se refere aos processos de construção de sociedades socialistas que se tornaram autoritárias e que mataram pessoas, não dá para saber, porque na verdade eu não olhei ainda minha bola de cristal no futuro, né, do futuro, para saber quantas pessoas morrerão do coronavírus, né, como eu ainda não sei. E é uma comparação muito triste, né, porque não faz muito sentido, né, é como comparar entre a Inquisição e a praga, quem matou mais? Não importa, não tem importância realmente isso. O interessante é a análise que é feita a partir da obra de Marx. Vários pensadores de algumas áreas do pensamento social e da filosofia, e esse livro Marx, Intérprete da Contemporaneidade, ele foi feito segundo a proposta que durante uma pesquisa, né, feita acho que em 2003, uma pesquisa feita no início dos anos 2000 pela BBC, se eu não me engano, né, aqui no livro tem explicando, faz algum tempo que eu li, mas aí nessa pesquisa feita online, ela, The
The Economist, foi feito na Inglaterra, né? Feito na Inglaterra, uma pesquisa online em que as pessoas... Que saída de preguiçoso da Zorra. Foi na Inglaterra, né? BBC, foi na Inglaterra, do século, né? No caso do século 20, mais 21, né? Que mais influenciou. E aí, Karl Marx ganhou como sendo o pensador mais influente. E aí, bom, eu já falei de Marx em algumas aulas, né? Vou voltar a falar sempre, porque é um autor que entra em muitas temáticas. E aí eu vou tentar desenvolver aqui essa relação com o momento vivente e com o que é desenvolvido aqui pelos autores sobre a influência de Marx ainda em nossa época, né? Então, o Marx, ele desenvolveu a teoria social-econômica, né? Antes de eu começar novamente ali a falar, essa influência do Marx é muito analisada também pelo Michel Foucault no livro sobre a autoria, o que é o autor, acho que é o que é o autor. Nesse livro, ele fala como autores como Marx e Freud, né? Nietzsche também, mas ele fala principalmente do Marx e do Freud. Eles constroem uma obra tão inovadora, né? Tão diferente de tudo que já havia, que acaba agendando, né? Construindo toda uma discursividade que daí em diante vai ser trabalhada, relatada, debatida, né? Discutida, analisada durante muito tempo. Daí essa influência tão forte do Marx no pensamento social, filosófico, econômico em todo o século XX, né? Seja para o bem ou seja para o mal, né? E o Foucault ele coloca isso na obra. Veja que o Foucault ele analisa isso independente das questões ideológicas do marxismo pós-Marx. Ele analisa muito mais pela influência do autor, né, da questão da autoria num processo de expressão subjetiva de um indivíduo e que alcança, através das múltiplas leituras de outros indivíduos, uma importância, né, uma relevância muito maior do que talvez pretendida pelo próprio autor de início, né? Já que o Marx tinha essa ideia da militância, né, da transformação social, etc., e que depois da morte dele vai alcançando outros parâmetros, né, tanto não só na prática política, social e econômica, mas também no próprio pensamento, que é o caso principal aqui dessa obra. Mas assim, eu recomendo que você dê uma olhada no livro do Michel Foucault, o que é o autor, ou é sobre a autoria, eu não me lembro agora. Eu não tenho esse livro, eu tenho um texto digital, certo? Eu falei em outra aula dele sobre o livro A Ordem do Discurso, que eu menciono também isso. Então, dê uma olhada aí nessas aulas, nessas obras, porque o Michel Foucault aprofunda muito essa questão do papel do autor e como o Marx especificamente vai muito além, né, a obra de Marx vai muito além do que o Marx indivíduo, do que o Marx sujeito, por causa dessa influência da obra dele. Que tem base filosófica, mas é uma teoria socioeconômica no meado, né? Segunda metade, primeira metade é meado do século XIX. No século XIX vai ser considerado o auge do capitalismo industrial, no sentido de ter passado a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra, e ter se expandido por toda a Europa, né, chegando também na América, principalmente nos Estados Unidos, com o seu desenvolvimento mais avançado. Então, o que é esse modelo de capitalismo que o Marx estava falando na época? É o chamado capitalismo produtivo, não? O capitalismo industrial, em que as forças produtivas se desenvolvem a tal ponto em que consegue produzir o máximo de riqueza, certo? E aí, segundo ele, que é a crítica que ele coloca desse sistema, é que chegou num limite tal de produtividade no sistema capitalista, no sistema liberal de livre concorrência, em que impede o crescimento da força produtiva. E aí causa frequentemente crises no próprio sistema, pois o sistema não dá conta daquilo que ele mesmo produz. Então, eu vou dar um exemplo. Então, digamos que num país, várias empresas, vários empresários começam a produzir uma série de coisas e aí vai atendendo as demandas da sociedade. Aí, atendendo essas demandas... Bom, a explicação econômica, você pode ver no vídeo original,
eu queria chamar a atenção sobre a questão da dialética, né? Então, o Marx ele faz essa elaboração econômica para explicar o processo produtivo, o desenvolvimento das forças produtivas, usando como base a dialética do Hegel, né? O Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que foi um pensador alemão, né? Um pouquinho anterior a Marx. Então, no final da vida dele, a vida de Marx estava começando intelectualmente. E ele é um grande intérprete da história num movimento em que, diante de um fato histórico, de um elemento histórico, o seu oposto aparece, né, que é chamada antítese, a tese, antítese, e aí a superação dessa antítese leva a uma síntese. Então esse movimento progressivo chamado dialética é abordado, né, copiado por Marx para fazer a interpretação do processo econômico e desenvolvimento das forças produtivas. Assim, e ele utiliza muito bem, porque convence ao leitor dele, né, convence aos comentadores dele a favor, digamos assim, de que realmente, eu acho que os contra também, mas convence de que um processo de transformação do capitalismo em socialismo seria inevitável historicamente. Eu digo que parece que convence não só quem é seguidor dele, como quem é contrário a ele, porque muitas pessoas que são contrárias a ele lutam com tanto afinco, com tanta força contra qualquer tipo de avanço mais progressista, né, mais socialista hoje em dia, talvez acreditando nesse processo revolucionário que ele acreditava. Eu, pessoalmente, né, quando olho historicamente os efeitos da obra de Marx, eu vejo que, por mais que se tenha tentado elaborar essa mudança nessa construção revolucionária do capitalismo para o socialismo, não aconteceu da forma exatamente como ele colocava, o que seria impossível de acontecer, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a história. Mas há que se aprender que o processo de evolução dos sistemas produtivos dentro do próprio capitalismo pode levar, ou poderia levar, a um sistema social um pouco mais equalizado, né? Como a gente vê em exemplos de países que conseguiram, de certo modo, superar ou diminuir as desigualdades e promover sociedades mais equitativas, né? Com mais oportunidades para a maioria ou para todos, né? Então, prova que é possível, sem um processo revolucionário, via essa dialética materialista do Marx, criar sociedades mais justas, né? Um pouco mais harmônicas, mais equalitárias, né? Com riqueza distribuída. Então, hoje se debate muito sobre essa presença desse marxismo mais revolucionário, talvez muito em resposta a um extremismo também do lado oposto, né? Um extremismo à direita que meio que dita um extremismo também à esquerda. Então, sempre quando um surge, o outro também surge. Então, há que se pensar sobre a possibilidade de uma resposta mais intermediária, né, entre a teoria que o Marx fala, os fatos históricos, o aprendizado que temos dela e como construir sociedades mais justas. Vamos ver onde é que eu estou. Em um movimento, aí vem novamente a crise, e aí a única maneira de lidar com isso é o Estado interferindo, pelo menos historicamente é o que vem acontecendo. Toda vez que há uma grande crise econômica no mundo, nos países, o Estado intervém, e aí a economia é reequilibrada, certo? Então, no caso da crise de 29, você tem o Estado, no caso do Estado americano, mas os outros também, né? Que foi quem adotou principalmente a questão do New Deal, né? O bem-estar social. Já que a economia privada não conseguia gerar novos empregos, o Estado passou a criar maneiras de criar empregos, certo? Isso aí, de certo modo, já vinha sendo adotado na União Soviética, já que tinha um sistema econômico diferente, não era um sistema liberal, um sistema planificado. Então, o Estado é que cria as oportunidades a partir do planejamento do próprio Estado. Então, aí interfere diretamente na liberdade de escolha das pessoas, certo? É a principal crítica a respeito do sistema soviético, né? E aí acaba brutalizando meio as coisas e tal. Lembra que eu falei, né, dos problemas históricos do socialismo real, o socialismo que existiu mesmo. O que não quer dizer que você tem que negar
um sistema por causa de falhas históricas. Você deve aprender com ele. O próprio capitalismo aprende consigo mesmo o tempo todo. Então, a ideia aqui é que se possa aprender pela mediação com os dois modos econômicos diferentes, mas que sempre convivem, inevitavelmente, como eu falei agora, com a interferência do Estado, para criar sociedades mais justas. Mais contemporâneas desse que está nesse livro, que é como essas crises constantes do capitalismo acaba gerando novos modelos de negócios, né, novos modelos de apropriação das forças produtivas para a produção, em que com o desenvolvimento tecnológico acabou fazendo que o modelo de mão de obra fosse sendo substituído, né, de um modelo produtivo industrial que precisava de muita gente para modelos de alta tecnologia que precisa de menos gente, mas aí causa a distorção do se precisa de menos gente, então vai ter menos gente trabalhando, vai ter menos gente tendo emprego, tendo salário e podendo consumir, né? Então resolve o problema por um tempo, mas cria um outro problema lá na frente. Eu queria parar para comentar o seguinte, essa questão das crises cíclicas que criam as oportunidades, tanto no caso no mundo dos negócios, mas também na política, né? Aí eu trago esse livro aqui do Marx, esse aqui é do Marx mesmo, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é um livro que o Marx fez sob encomenda de um editor estadunidense, né, norte-americano, pedindo para contar os fatos históricos relacionados com a ascensão ao poder do Luiz Bonaparte, que foi sobrinho do Napoleão Bonaparte. E é aí bem interessante nesse livro que ele tenta mostrar como o processo de manutenção da separação entre classes, né, a burguesia, dona do sistema produtivo, e o proletariado, que vende a força de trabalho, cria a oportunidade para sujeitos oportunistas, no caso o Luiz Bonaparte, de assumir, né, ascender ao poder como se fosse uma espécie de salvador, certo? Então é bem interessante porque é uma reprodução de vários casos, né, de várias situações no Brasil, né, em outros países, em vários lugares, ao longo da nossa história recente aí do século XX, XXI agora, tem muitos casos acontecendo agora, né, em que pessoas, né, habilidosas, com certa habilidade política, conseguem se apresentar para a sociedade como salvadoras, como resolvedoras dos problemas, sendo que esses problemas são estruturais, não seriam problemas casuais. Então, um exemplo típico disso aí é da ascensão do fascismo, né, na Europa, nos anos 20 do século XX. Hitler, né, Mussolini, Franco, aqui no Brasil o Getúlio. Muitos desses ditadores, né, desses homens fortes que ascenderam ao poder, tinha essa vertente muito forte da salvar a pátria de uma ameaça, certo? Normalmente a ameaça usada é o chamado comunismo, certo? Na Alemanha nazista, além do comunismo, dizia que o comunismo era judeu, aí misturou ainda mais duas potências de elementos simbólicos de preconceito para dizer que precisava de um salvador. E aí esse salvador, né, ele resolve o problema assumindo o poder e tirando os poderes dos outros elementos, né, dos partidos de oposição, né, das pessoas que criticam, às vezes de maneira mais tácita, mas geralmente de maneira violenta, eliminando as oposições. Então, esses salvadores, como o Luiz Bonaparte, que o Marx ironicamente diz que é uma espécie de versão inferior do Napoleão, né, vem para resolver uma questão que era a crise econômica, né, as crises econômicas que aconteceram na Europa, mas especialmente na França a partir de 1848, e os vários processos revolucionários em que grupos, né, de influência socialista tentaram ascender ao poder na República Francesa. Tem o caso da Comuna de Paris, em 1871, né?
acho que é 71. Mas assim, o interessante é que nesse processo ele aparece como um sujeito que, estando no governo, ele dá um golpe para assumir uma espécie de novo império, para retomar a monarquia e restaurar os valores tradicionais e tal, o que é muito parecido com os discursos que nós temos hoje, né? Nos Estados Unidos, a questão lá do Trump dizendo vamos fazer a América grande de novo, quer dizer, resgatando um ideal romântico de um momento em que as coisas eram melhores, tal. Aqui no Brasil a gente tem exemplos disso em vários momentos históricos, né? Não só hoje exatamente em 2020, mas em vários momentos da história tinha essas figuras que vinham com restauração, né? Revalorização, retorno, tal. E aí assim, nessa obra do Marx, que reflete um pouco o que eu estou falando nesse outro texto, né? Já que a gente está aprofundando aqui as questões da obra do Marx, ele vai chamar a atenção, né, de vários pontos assim, de como a luta de classes, ao ser negada como existente, não se vê que o problema dos conflitos na sociedade são estruturais do sistema econômico, né? Um sistema econômico que inevitavelmente gera o conflito. No caso, existem outros conflitos, mas esse conflito é estrutural. A partir do momento que você resolve um conflito, você pode passar para outros. Vamos lá, continuar. E aí, o que vem acontecendo hoje, né, com a tal economia 4.0, 3.0, 5.0, sempre inventa um termo novo para lidar com isso, né? O que acontece? As empresas de tecnologia, junto com as empresas financeiras, os bancos, acabam meio que monopolizando a possibilidade de atividade produtiva dos indivíduos. E aí os indivíduos acabam tendo que trabalhar autonomamente, né? E esse trabalho autônomo vai depender muito do esforço individual, tal, né? Que aí tem um discurso da meritocracia em cima disso, que assim, fica aparentemente sendo uma coisa positiva, né? Eu trabalho para mim mesmo, eu não tenho um patrão e tal. Mas aí, inevitavelmente, a pessoa vai viver só para trabalhar, né? E aí vai criar quase um vínculo escravista dela com ela mesma. É estranho, né? Quer dizer, como se o trabalhador ele passasse a ser escravo de si mesmo, já que ele trabalha para si, então ele vai sempre ter que precisar trabalhar mais e mais e mais para poder manter as posses que tem, ou para conquistar novas e tal. Então, assim, por um lado, o discurso liberal da livre iniciativa, né? Eu vou ter aquele negócio, aquela ideia, e daí vou enriquecer, ficar independente e tal, é muito legal porque estimula a criatividade e tal. Mas, por outro lado, num sistema econômico que é dominado por o mercado financeiro, né? O sistema bancário financeiro e a alta tecnologia, sobra pouco espaço para as pessoas comuns. E a maior parte da população do mundo são pessoas comuns, né? São pessoas que não têm talento ou dedicação, ou sabe, não se interessam por alta tecnologia para poder ficar inventando aplicativos, né? E cada história de sucesso sobre isso deixa de revelar 100 mil histórias de fracasso, né? Ou de pessoas que perderam posição por causa daquela invenção, né? Então é só comparar, né? Imagine a quantidade de pessoas no mundo que perderam a sua função com a mudança de máquina de escrever para computadores, né? Então eu lembro quando começou a crescer a presença dos computadores na vida do trabalho. Esse fato aí, né, que eu estou relatando, da mudança tecnológica causando o desemprego ao longo de todo o processo de revolução industrial, sempre causou esse desconforto, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas eram substituídas por máquinas, por novas tecnologias, gerando desemprego, né? Gerando oportunidades também, tem que se admitir isso, gera oportunidade também, mas as oportunidades são reduzidas comparadas à quantidade de pessoas que precisam sobreviver. E aí isso cria essa situação de conflito, e que eu estou falando novamente, né? É um conflito que é estrutural, ele não é um conflito momentâneo, né? Que é uma coisa que o Marx valoriza muito. O Marx sempre vai chamar atenção, como nessa obra, né? Que as relações de produção, os conflitos sociais, né, as lutas de classe são estruturais. Estruturais quer dizer o quê? Que é base da sociedade toda. Você não tem como pegar e lutar
como uma coisa só, resolver uma coisa só, certo? Então, a solução que o capitalismo encontrou ao longo do século XX para lidar com as crises cíclicas foi a intervenção do Estado. O Estado intervém, resolve a crise cíclica, ajuda, aí recupera e aí volta ao mesmo sistema de antes, só que um pouco aprimorado. Beleza. O problema é que aí não se enxerga a questão estrutural de base nisso. Veja que hoje em dia muitos assim, políticos, empresários, magnatas, eles veem, né, que uma solução possível para um futuro de curto prazo, médio prazo, para boa parte dos conflitos na sociedade atual, é justamente a ideia de uma renda universal permanente. Porque do jeito que a tecnologia avança, como eu estou falando aí, inevitavelmente as pessoas vão ficar sem função produtiva. Não quer dizer que as pessoas não vão ter utilidade. Elas vão continuar criando, vão continuar vivendo e tal. Mas não, dentro de um sistema assim, nem todos vão ter função produtiva. Porque as próprias funções produtivas, mesmo as mais simples, né, as mais corriqueiras, as mais prosaicas, eventualmente vão ser substituídas por máquinas, por alta tecnologia. E aí as pessoas não vão continuar vivendo, não merecem continuar vivendo por causa disso. Então, questão a se colocar diante do que a obra do Marx traz como problemática. A problemática que ele colocou lá no século XIX, dentro de um contexto, renovada dentro do novo contexto que nós temos hoje, né? Vamos lá. A coisa vai chegar num limite tal que não vai caminhar mais, né? Tu vai precisar de uma coisa nova. E o que o capitalismo fez para sobreviver durante o século XX foi justamente se adaptar não só às suas próprias crises, mas também à presença constante do próprio pensamento marxista e a presença dos países que adotaram sistemas econômicos de planificação, porque criou uma polarização, né? Uma dicotomia. Eu acho que eu não explico nesse vídeo o que significa um sistema planificado de economia, né? Economia planificada é a ideia de que o Estado centralizador é quem planeja, né? Por isso que é planificado, as atividades econômicas que deverão ser encaminhadas, que deverão ser desenvolvidas ao longo de um certo período. E aí quem estabelece as demandas não é o mercado, mas é o Estado a partir do planejamento. Então, digamos, assim que houve as evoluções na Rússia e na China, qual é o maior problema? Produção de alimentos. Então, o plano é trabalhar com agricultura, certo? Aí desloca pessoas, faz do jeito que for para que haja produção de alimentos nos próximos tantos anos. Resolver aquele problema. Qual o próximo? É corrida espacial? Então vamos pegar e desenvolver tecnologias e coisas para atingir, chegar ao espaço. Então, e aí vai se desenvolvendo a partir disso. A crítica em cima disso do liberalismo é que isso inibe a criatividade, já que a livre iniciativa dos indivíduos é que faz com que a economia se mova, que é a ideia do empreendedorismo, tratada também por um economista alemão chamado Schumpeter, Joseph Schumpeter. Então a ideia é que o que move a economia é a criatividade, né? Então quando se cria alguma coisa nova, essa criação vai desenvolver, vai trabalhar e aí vai mobilizar toda uma cadeia, certo? O exemplo que ele dá é o do Ford, né? Então quando o Ford cria a linha de produção, ele desencadeia um processo, né, de transformação econômica que vai mobilizar uma série de coisas, que vai chegar no seu limite justamente no início dos anos 70. Né? O ciclo Fordismo vai chegar ao fim e aí vai começar o novo ciclo, que é o que a gente está até hoje, que é o ciclo da tecnologia da informação. E aí também vai chegar no limite, como já está no limite, né, das bolhas, né, de empresas da internet, da bolsa de valores e dos pequenos negócios relacionados com aplicativos, que é o que eu estou falando aí nesse vídeo. Então vejam o quão relevante é uma análise usando categorias de marxistas, de Karl Marx, né? Há uma diferença entre o que é marxista e o que é a teoria realmente de Marx. Mas o importante é não olhar com preconceito, porque o grande problema, né, os Estados Unidos mesmo, eu acredito que sofre muito nisso no nível intelectual, pelo fato de ter rejeitado as teorias de Karl Marx, porque simplesmente escapa de enxergar uma série de coisas, né, que possa ajustar inclusive um sistema mais justo. Se tiver um financiamento, mas o financiamento diz, olha lá, você vai criar um computador que nunca quebra, por exemplo.
computador. Nunca dá defeito. Ele se atualiza sozinho, o sistema operacional é perfeito, você não precisa a cada 5 anos ter que trocar de máquina. É possível se criar uma coisa dessa, mas não tem viabilidade financeira, porque se você criar uma coisa dessa, o mercado de tecnologia de computadores acaba. Cada pessoa vai ter um computador para sempre, certo? Então aí ninguém mais vai. Temos, né, como sociedade, daqui para frente, essa situação do vírus, meio que todo mundo está tendo que ficar em casa mesmo, pode fazer as pessoas pensarem sobre isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula diferente, né? Bom, já está caminhando para o final. Realmente eu espero que vocês tenham gostado dos comentários em cima desse vídeo. Se inscreva no canal, né? Dê um like, dê uma olhada nos meus livros, né? Dê uma olhada nesse livro, né? Esse livro é muito legal, é fininho. E assim, as obras de Marx de cunho mais jornalístico, histórico, são mais fáceis de ler do que as obras teóricas, certo? Então, se você está começando a ler Marx ou se interessando, tem que começar com o Manifesto Comunista, com esse 18 Brumário, né, com livros mais leves, para depois ir para a Ideologia Alemã, né, e para depois lá na frente o Capital, porque são obras mais pesadas, né, mais densas no sentido de que trata muita coisa, certo? O Marx ele tem como fundamentos, né, como fundamentos teóricos, muitos pensadores, tanto do idealismo alemão, a partir do Hegel, mas outros pensadores também, tanto na ideologia alemã ele trata disso. Os socialistas, né, que ele chama de utópicos, como Proudhon, e também os liberais, né, os economistas liberais ingleses, o Adam Smith, o Davi Ricardo. Então, essas bases todas que ele tem, muito aprofundadas, e o jeito que ele escreve de maneira muito minuciosa, né, é uma metanarrativa de todos os sistemas econômicos até chegar ao capitalismo, para daí avançar, segundo a dialética, para um outro sistema. Então essa profundidade toda é difícil. Então quando você pega um livro como esse, 18 Brumário, ou mesmo essa coletânea aqui, que é sobre Marx, não é de Marx, mas é sobre Marx, você tem a oportunidade de ter uma leitura um pouco mais leve, que tem os fundamentos teóricos, né? Tem lá as bases, não está tão desenvolvido quanto nas obras teóricas, mas está lá. Tanto que esse livro 18 Brumário, se você quer entender o processo de luta de classes, é um livro ótimo, né? Porque ele mostra como historicamente acontece esse embate entre duas classes, como o sistema de diferença de classe no sistema capitalista se acirrou na separação entre burguesia e proletariado, e como historicamente isso pode ser usado, né, por pessoas, como o caso do Luiz Bonaparte, para conquistas de cunho pessoal, no caso, né? Então, e aí você pode analisar, né? Você pode verificar que historicamente isso vem acontecendo em vários momentos da história, não só do Brasil, mas de vários países. Bom, eu acho que eu fico por aqui, né? Eu falei hoje do Marx, falei da dialética, falei desse tema planificado para aprofundar mais o que eu falei ali no vídeo sobre desenvolvimento tecnológico. E, bom, vai ter mais sugestões aqui no final do vídeo. Lembrem, novamente, de se inscrever no canal. Eu agradeço as inscrições que estão tendo semanalmente. E semana que vem eu continuo com mais um vídeo desse, comentando um vídeo que teve boa visualização, certo? Até o próximo.